Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra. Como você sabe, esse programa se dedica a analisar as obras que foram produzidas através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz. Este aqui é o 11º livro. Todos os anteriores já fizemos, já lemos, comentamos, ilustramos, para que você possa aproveitar, desfrutar do conteúdo dessas obras magníficas para o conhecimento das leis espirituais. Agora vamos terminando o 11º livro, Mecanismos da Mediunidade. Hoje vamos falar da ideoplastia. Nome estranho, é o capítulo 19. O que você acha que pode ser a ideoplastia? Plastia vem de plástico, de alguma coisa que se modela, plasticidade, maleabilidade. E ideoplastia, ideia, pensamento. Será que André Luiz está tratando de que nosso pensamento pode apresentar forma, pode ter uma aparência? Será que é isso? Tornar-se plástico, não no sentido físico, mas da plasticidade, da modelagem. Então, vamos ver, porque isso é muito importante. Estamos estudando os fenômenos mediúnicos, já vimos efeitos físicos, efeitos intelectuais. Agora vamos ver aquilo que ele chama de ideoplastia. Pegue lá o seu caderno, o seu livro, suas anotações, para você ir colocando as observações que achar que sejam compatíveis nessas suas anotações. Hoje o capítulo está bem explicado pelo próprio André Luiz, nós não precisaremos fazer resumo. Vamos apenas colocar os sinônimos e já atacar o texto original da obra, tá bem? Então vamos lá, você acompanhe conosco agora no nosso telão de texto. Você vai vir aí ao lado. O capítulo 19, ideoplastia, ali está. O primeiro subtítulo é esse que você já está lendo aí. No sono provocado, durante o repouso. Vamos ver o que André Luiz está nos explicando. Para maior compreensão de qualquer fenômeno da transmissão mediúnica, nós não poderemos esquecer a ideoplastia, que significa o quê? A ação do pensamento sobre a matéria. O pensamento plasmando no mundo vibratório a sua aparência. Olha lá o que ele fala. A ideoplastia, pela qual o pensamento pode materializar-se, criando formas que muitas vezes se revestem de longa duração, conforme a persistência da onda em que eles se exprimem. O nosso pensamento é um circuito elétrico, eletromagnético, que pode plasmar-se na matéria que faz parte do mundo invisível e pode durar bastante tempo. André Luiz continua explicando, entendendo-se que os poderes mentais são próprios tanto das criaturas desencarnadas quanto das criaturas encarnadas, é natural que os elementos plásticos e organizadores da ideia se exteriorizem dos médiuns, como também dos companheiros que eles comungam tarefas e experiências, dos espíritos que estão junto com eles. E quando isso acontece, o que se percebe? Estabelecendo-se problemas espontâneos cuja solução reclama discernimento. O que nós temos aí? Nós temos o médium, que tem um pensamento. Temos os espíritos, que também têm pensamentos, e são formas que se entrechocam. Portanto, surgem problemas quando os dois estão em conexão. A ideoplastia da mente do médium e a ideoplastia da mente do espírito. Aí então, para que essas dificuldades sejam solucionadas, é preciso ter certo discernimento.
que é o que André Luiz vai tratar a seguir. Vamos voltar ao texto. Para clarear o assunto, para torná-lo mais fácil de entender, vamos recordar o circuito de forças existentes entre o magnetizador e o magnetizado. O magnetizador, nós já vimos lá nos capítulos anteriores, é o hipnotizador. E o magnetizado é o indivíduo que aceita ser hipnotizado. A gente chama de sujete para aqueles que conhecem a terminologia do hipnotismo. Então, vamos ver as relações de força que existem entre o hipnotizador e o sujeito, entre o magnetizador e o magnetizado, no sono provocado. Não é naquele sono que você vai dormir todo dia. Não, o sono que o magnetizador induz o magnetizado a entrar. Então, André Luiz está explicando. Se o primeiro, o magnetizador, sugere ao magnetizado a existência de determinada imagem em certo local, de imediato, a mente do sujeito, do magnetizado, governada pelo toque positivo que a orienta, que foi a indução do magnetizador, concentrará os seus próprios raios mentais naquele ponto indicado, plasmando aí o quadro sugerido, segundo os princípios da reflexão, pelo qual, como no cinema, a projeção de cenas repetidas mantém aquela estabilidade transitória da imagem, com o movimento e o som respectivo. No cinema, principalmente lá no começo, descobriu-se uma coisa, que se você repete cada quadro 24 vezes, ou 12 vezes repetindo de 2 em 2, e você gira em um círculo, passando as mesmas imagens, depois de um certo tempo, a velocidade aumentando, você vê o movimento como se fosse um movimento natural, sem ser quebrado. São as manifestações iniciais do cinemoscópio, do cinematoscópio de mão. Se você fizer o desenho num bloquinho de papel e você girar o bloquinho assim, você vê o cachorro correndo, o cavalo correndo, o avião voando, e cada imagem está parada. Mas, quando passa, transformado em fotografia, e aquilo vai correndo no rolo do filme, tudo ganha vida. Então é o que ele está falando. O magnetizado, ele vai ao ambiente mental do magnetizador e cria a imagem que lhe foi sugerida e adiciona, segundo o princípio que ele está refletindo da mente do magnetizador, a projeção daquelas cenas repetidas, daquelas cenas que foram sugeridas, que mantendo a sua estabilidade da imagem como se ela estivesse em movimento e com os sons respectivos. Vamos supor que o magnetizador induz o magnetizado a pensar numa cachoeira. Uma cachoeira. Você vai em tal lugar e vai encontrar uma cachoeira no meio da floresta. Então o magnetizado recebe a ordem e começa a mentalizar uma cachoeira no meio da floresta. Só que ele sabe que a cachoeira não está parada, não é uma fotografia, ela está rolando. Então ele vai produzir essa sucessão de imagens como se elas estivessem acontecendo no cinema. Aí André Luiz continua dizendo, o hipnotizado, ele vai imaginar aquele desenho estabelecido pelo hipnotizador nas menores particularidades da sua estrutura. E, se o hipnotizador não preveni-lo e colocar à frente dele um espelho, o hipnotizador, sem avisar o hipnotizado, coloca diante dele um espelho, o magnetizado sensitivo imediatamente demonstrará incontrolável assombro ao olhar a gravura em dupla exibição. Ele vai olhar o que ele está vendo e vai ver no espelho a mesma coisa. Porquanto a imagem refletida vai lhe parecer tão real quanto a outra que ele está visualizando. Emprega-se comumente, diz André, a palavra alucinação
para designar esse fenômeno. Porém, a definição não é praticamente segura, uma vez que na ocorrência não está em jogo o sonho, o delírio ou a ilusão da mente. Da mesma forma que nos espetáculos da televisão, em que a cena transmitida é essencialmente real, através da combinação de ondas, aquela cena que você está vendo na televisão parece que está acontecendo na televisão, mas está acontecendo em outro lugar. Então ele está dizendo que, como na televisão, aquele quadro é entrelaçado, é entretecido pela mente do magnetizado, graças à indução do magnetizador, para ele é fundamentalmente verdadeiro, segundo o mesmo princípio da televisão. Porque fazendo convergir em certa região as oscilações do seu próprio espírito, o hipnotizado cria a gravura sugerida, imprimindo-lhe a vitalidade correspondente, graças à percussão sutil pela qual a tela se estrutura. A tela mental, ela é muito maleável, então, à medida que o magnetizado começa a sentir que a cachoeira está se movimentando, que há o vento na floresta, a tela mental começa a reproduzir isto. Olha que interessante, não é mesmo? Isso no processo da criação da forma através da ideia, e ele está citando aqui apenas a questão do hipnotizado e do hipnotizador. Nós já vimos isso, capítulo 11, 12, 13, sobre a questão da hipnose. Existe um acontecimento que é comum e que dá noções exatas dessa ideoplastia em todas as atividades mediúnicas, comandadas por investigadores, em que a exigência alcança as raias da arrogância, da presunção. Quando a ciência começa a analisar a questão da indução, quando os cientistas começam a fazer experiências e começam a sugerir coisas assim malucas, então ele vai dar o exemplo agora. Quando os pesquisadores multiplicam essas instâncias, essas exigências, essas sugestões, além daquela fiscalização compreensível e justa que os cientistas poderiam estar fazendo sobre o fenômeno, e eles então não se previnem de que se transformam em hipnotizadores incômodos, ao invés de estudiosos equilibrados, interferindo no circuito de energias mantido entre o benfeitor desencarnado e o servidor encarnado, eles impedem assim a realização de programas do plano superior, com vistas à identificação e revelação da espiritualidade maior. Eles querem estudar a capacidade do indivíduo de estar em contato com a espiritualidade. Eles começam então a fazer solicitações que vão interferir no processo que está organizado entre o espírito e o médium. Ele continua dizendo a mesma coisa em relação aos fenômenos físicos. Vamos ver na sequência. Nos fenômenos físicos, que ele vai entrar agora, que é o subtítulo que nós estamos vendo na tela, nessas sessões de efeitos físicos, diante dessas energias ectoplásmicas exteriorizadas no andar da tarefa que está para acontecer pelo instrutor espiritual, se o experimentador humano, aquele que está vendo, participando do processo de efeitos físicos, formula essa ou aquela reclamação, eis que a mente mediúnica, aquele médium que está ali, como acontece com o hipnotizado, o sujeito, na hipnose artificial, ele se deixa influenciar pela ordem recebida, emitindo a própria onda mental, a onda mental dele, já que ele não estará mais no sentido de atender ao espírito desencarnado que dirige a ação, mas sim satisfazer ao pesquisador no campo físico. Vamos supor que no processo de efeitos físicos, quando o médium, nós vimos já nos capítulos anteriores, está doando ectoplasma para que os espíritos trabalhem e produzam efeitos físicos. Quem está governando este processo
de organizar a ideia de forma plástica ou visível, é a entidade espiritual que está combinada com os fluidos do médium. Porém, existem pessoas que estão participando, às vezes, da experiência até para eles aprenderem e constatarem. Então, vamos supor que o espírito, usando os recursos plásticos que o médium está doando, ele tenha feito um vaso de plantas. Mas um vaso comum, um vaso de plantas que aparece na frente. Aí o pesquisador que está lá começa a falar assim, mas eu quero que essa planta tenha uma flor, eu quero que apareça uma flor na planta. Não é isso que o espírito estava fazendo. Porém, a mente do médium que está ouvindo, ela começará a querer plasmar a flor. Então, nesse momento, ele age como um hipnotizado. E a pessoa que está ali falando, interferindo, ao invés de estar apenas analisando, está querendo interferir no processo, assume o papel de hipnotizador. E então, ao invés do espírito que está tomando conta, ele atuar, começa o médium a querer fazer a flor, e ele começa a mentalizar a flor naquele ambiente, naquele vasinho. Isso é uma interferência na experiência, no fenômeno que está acontecendo. E isso, às vezes, desajusta o ambiente total. Por isso, André Luiz continua explicando. Daí porque, compreendendo com mais segurança as necessidades do médium e respeitando-as, com o elevado critério de quem percebe a complexidade do serviço que está acontecendo, as entidades indulgentes e sábias se retraem na experiência. Elas deixam então de estar atuando elas, mantendo-se em guarda para proteger o conjunto, que é o conjunto do médium, com a emanação ectoplásmica que está ali no ambiente. Como se eles fossem professores que, dentro de suas possibilidades, se colocam na posição de guardas, sentinelas, quando os alunos abandonam os objetivos enobrecedores da lição, a pervagarem, a atravessarem a esmo o terreno de caprichos inconsequentes. Vejam só então como os espíritos têm cuidado. O encarnado agora está pedindo, não quer mais a florzinha. O outro viu que, apareceu a florzinha, agora eu quero a conchinha do mar. Quer dizer, aí os desejos das pessoas que estão em volta, querendo ver se são atendidas, começam a interferir no fenômeno. Então os espíritos se afastam, ao invés de eles continuarem fazendo o que eles acham que é possível, e ficam observando aquele grupo de pessoas que está ali, encantadas, brincando com o fenômeno, para tentar preservar o máximo que der o equilíbrio da reunião. É por isso que os processos de ectoplasmia, as reuniões de efeitos físicos, elas são muito difíceis de acontecer, porque é muito complicado você conseguir um grupo de pessoas que esteja afinizado e em equilíbrio, que tenha a mente focada, que não se deixe levar, mesmo que não fale, mas que fique pedindo mentalmente. Eu quero que materialize o meu irmão que morreu. Será que meu filho, onde estiver? Todas essas são ordens mentais dos encarnados que vão atingir o complexo vibratório daqueles que são médium e equipe espiritual, que vão fazer a ação tornar-se palpável nos chamados efeitos físicos. Mas tudo isso vem pela ideoplastia. Se o médium está sob o controle dos espíritos, o que os espíritos idealizarem vai repercutir nas forças plásticas que o médium fornece. Mas se os encarnados se metem com as suas ideias, impondo como que se fosse uma saraivada de solicitações mentais com as suas ideias, o que acontece é que o fenômeno começa a sofrer interferências. Interferências. Às vezes as reuniões estão cheias de projetos bem organizados, o ambiente bem preparado, e os espíritos dizem assim: olha,
Os encarnados estão tão assim ansiosos ou tão assim exigentes que nós não vamos conseguir fazer muita coisa hoje. E às vezes não conseguem nada, nem um fenômeno de voz direta, nem um fenômeno de materialização simples, de manipulação da parafina, nada disso acontece. Nem os raps, os barulhos, eles conseguem, porque não há conjugação harmônica de desejos. E é sobre essas interferências que nós vamos ver agora no próximo subtítulo. Vamos a ele? Vamos lá. André Luiz vai nos explicar sobre as interferências ideoplásticas. E ele explica o seguinte, olha, mentalizemos, coloquemos em nossa imaginação o orientador desencarnado, o espírito, que é o responsável, que está numa sessão de ectoplasmia regularmente controlada. Quando ele esteja constituindo a forma de um braço com os recursos exteriorizados do médium. Então o espírito, usando o ectoplasma do médium, começa a mentalizar um braço, planejando maior desdobramento do trabalho em curso. Então um braço vai aparecer. Se, no mesmo instante, o experimentador terrestre, aquele que está ali, assistindo este fenômeno, analisando este fenômeno, estudando este fenômeno, solicita, por exemplo, tocado por aquela forma, aquele braço flutuante, ele solicita, eu quero uma pulseira no braço, eu quero que o braço tenha uma pulseira. O que acontece? De imediato, a mente do médium, não o espírito, o médium, recebe o impacto dessa determinação e, em vez de prosseguir sob o controle benevolente do espírito desencarnado, a mente do médium passa a obedecer ao investigador humano, aquele homem que está lá, centralizando de modo inconveniente a sua onda mental induzida sobre o braço que já está materializado parcialmente. Para, nesse braço, ele, o médium, desejar plasmar uma pulseira nas condições que foram pedidas. O que é isso? É uma interferência. Então, surgida a interferência, o serviço da esfera espiritual sofre enorme dificuldade de ação. E o que acontece? Diminui-se o proveito da assembleia encarnada. Porque alguém se meteu querendo um capricho, querendo um detalhe. E quando ela faz isso, o que acontece? Rompe-se a ligação da mente do espírito com a mente do médium. E a mente do médium passa a vibrar na solicitação mental daquela pessoa que está ali no ambiente pedindo coisas. Porque é muito sutil esse processo. E na mesma pauta, nessa mesma estrutura, requerimentos fúteis e pedidos desordenados dos presentes provocam ocorrências ideoplásticas de manifesta incongruência, baixando o teor das manifestações, por estarem viciando a mente mediúnica, ligando-a à influência de agentes inferiores que, não raro, passam a atuar com manifesto, com evidente descrédito dos projetos da sublimação, a princípio acalentados, desejados pelo conjunto de pessoas que estava ligada para o intercâmbio. Não, nós queremos ver espíritos materializados, nós queremos ver as manifestações superiores, mas na hora que está acontecendo, eu quero uma pulseira no braço, eu quero uma coxinha do mar, eu quero uma flor, um mimo que está lá no jardim, quero que traga na minha mão. Então, as pessoas perdem o rumo, como crianças que começam a brincar e esquecem da aula. Essas são as interferências ideoplásticas, que corrompem aquele projeto inicial que estava todo mundo desejando. Porque uma coisa é enquanto não aconteceu. Depois que começa a acontecer, muitas pessoas perdem o controle mental para continuarem neutras. E aí começam a dar vazão aos seus desejos, seus desejinhos infantiloides. Isso é o problema quando se trata de plasmagem ectoplásmica.
quando o grupo não está coeso, e eu digo coeso não é só na amizade, no desejo do bem, coeso no conhecimento do equilíbrio mental, do foco que não se deve perder, naquilo que se deveria todos estarem desejando. Escuta, nós viemos para ver um evento governado pelos espíritos. Não vamos nos interferir nos pedidos. Vamos ver o que eles têm para ofertar e a gente vai analisar aquilo que eles apresentarem. Porém, alguns são curiosos demais, alguns são metidos a pesquisadores talentosos, então eles começam a se meter na reunião, se meter com as imagens que eles produzem, com desejos que elas aconteçam, e isso intervém na mente do médium, na mente. Sabe como costuma acontecer isso sem estar num padrão mediúnico? É muito fácil de observar. Você está num salão, tem uma pessoa falando. Essa pessoa está produzindo o quê? Está produzindo imagens mentais dentro de você. Essas imagens mentais têm uma finalidade, que não é a de hipnotizar você, mas é de fazer você pensar de uma outra forma, numa coisa boa. E aí o que acontece? Enquanto você está prestando atenção, você está assimilando. Mas aí, no mesmo ambiente, começa a andar um gatinho. Começa a entrar um gato. O gato entra lá, imediatamente as pessoas se desconectam do que estão ouvindo e começam a olhar o gato. E começam a ver o gatinho, já esqueceram. Começa, ai que gatinho lindo. Aí um já põe a mãozinha, chama o gato assim, vem cá, miau, miau, miau. E o cara está falando e você já não está mais sintonizado com aquilo. E se você tivesse uma visão espiritual, você veria o nível vibratório do ambiente cair. Porque todo mundo que estava unido numa concentração para ajudar, inclusive, a energia estar serena para que aquele que está transmitindo a ideia fosse sintonizado de forma mais completa com as entidades que o estão ajudando, agora não tem mais, porque desconectou-se. É como se você entrasse num circuito agora que está tudo bagunçado. E as pessoas pararam de cooperar com a ação dos espíritos, porque apareceu um gato. Isso acontece quando aparece um barulho, quando alguém começa a buzinar lá fora, quando alguém está falando alto, ou quando alguém abre um papel de bala. Já notaram isso? A pessoa está concentrada, o ambiente está concentrado, aí vem alguém com uma balinha. Só um papelzinho de bala. Isso entra pelo ouvido das pessoas, as pessoas falam, ai, bala, bala, ai, uma balinha, seria tão bom uma balinha agora. Pronto, já desconectou de todo o mecanismo. E quem está fora acha, não, mas é uma balinha inocente, eu estou abrindo devagarzinho. E às vezes abrir devagarzinho é pior, porque fica cada tleque é um tleque na mente dos outros. Aí é o primeiro tleque, aí é o segundo tleque. Aí quando eu estou fazendo palestra, eu falo para a pessoa, para ela notar que ela está sendo inconveniente, abre logo a bala. Aí todo mundo para, o cara fica sem jeito, abre a bala de uma vez. Pronto, resolve o problema. E esse negócio do gato, às vezes acontece na nossa instituição, tem uns gatinhos que adotam a gente lá, e a gente está fazendo a palestra, falando das coisas especiais do mundo espiritual, daqui a pouco, põe o gato para fora agora. Porque não existe palestrante que resista a um gato. O público fica todo babando porque apareceu o gatinho. O que é muito bonito, aliás. Porém, se você quer continuar tratando das coisas elevadas, precisa pedir para alguém tirar o gato. Com carinho, não enxotar o gato, mas tirá-lo. Pega o gato no colo e leva para lá. Porque senão, todo o padrão que estava concentrado se dissipa. E as pessoas não se dão conta, o trabalhador não se dá conta, eles querem ficar conversando lá atrás, eles querem fazer barulho, eles dão um chute na cadeira sem querer, eles espirram lá no fundo, acham que pipi, falou baixinho, não tem problema. Eles não percebem isso. Porque eles estão interferindo num processo de materialização de imagem mental. Que se você tiver algum barulho ou alguma outra coisa chamando a atenção,
as mentes concentradas naquilo que está sendo produzido pelo mundo espiritual se dissipam. Vão para outro caminho, vão para outro lugar. E daí o conteúdo se perde. Isso acontece sempre. Eu tenho certeza que você já foi em alguma casa espírita, vem aqui nessa outra câmera. Você já foi numa casa espírita em que as pessoas estão sentadas lá, em vez de estarem em silêncio, em elevação, então, parece aqueles, sabe aquelas maritaquinhas? Ou aqueles papagainhos que você põe lá e que ficam... É o dia inteiro, ele fica... O cara está no centro espírita, ao invés de ele prestar atenção no ambiente, ele se conectar com os espíritos, não fica... Você viu o que aconteceu? Você viu? Cheio de... o noticiário, você viu? Ninguém está falando de coisa elevada, ele acha que ele pode levar o lixo mental dele para dentro da casa espírita. Se na igreja católica eles fazem isso, porque eles não têm rigor mesmo, eles aceitam, fazem lá. Por isso que eles entram nas igrejas e saem das igrejas, geralmente sempre do mesmo jeito. Mas na casa espírita, que nós conhecemos esses fenômenos, isso não pode ser admitido. A pessoa pegar o celular e ficar falando dentro da casa espírita, na hora da reunião, qual que é? Fala lá na rua, vai lá fora, fala lá, termina o seu negócio, desliga o celular e entra, aí sim. Uma coisa muito simples, que é apenas um toque, atrapalha tudo. Você está lá, né, falando, daqui a pouco alguém esqueceu de desligar o celular e cai uma chamada. Todo mundo escuta. E é o primeiro instante em que a pessoa fala, ué, mas tem um celular, alguém está com o celular aí. Então você observa que o processo é muito sutil. Só quando você aprende como é sutil, como nós estamos aprendendo aqui com o André Luiz, é que você entende por que motivo não pode haver toda essa parafernália, mesmo em uma reunião que não seja de efeitos físicos, que é muito mais grave, que são os efeitos intelectuais. Porque se você está assistindo alguma coisa e tem alguém conversando do seu lado, você não consegue se concentrar. Mas se você não dá valor para isso, você fica lá, vou esperar aqui que eu vou esperar o passe. Você não está nem aí com o que está sendo falado. Agora, se você quer prestar atenção, qualquer pessoa que esteja do seu lado falando te incomoda. Comentando o que ouviu te incomoda. Daí seria importante esse conhecimento. Não só na questão do magnetismo, como nós vimos, mas também na questão da sua conduta, da nossa conduta na casa espírita. Por que motivo é necessário? Porque a casa espírita não é feita de cadeira, não é feita de parede, não é feita de piso, é feita de pensamentos. São os pensamentos que precisam ser corrigidos, que são abastecidos pelas entidades amigas com valores positivos. Agora, ir para a casa espírita com pensamentos ruins e ficar conversando sobre as coisas ruins é você emporcalhar o ambiente vibratório que os espíritos já limparam antes de você chegar. E mesmo que seja você responder por educação, você está atrapalhando o ambiente espiritual. A pessoa vem falar com você e fala, olha, depois a gente conversa, vamos manter a oração. Ótimo, muito bem. Você pôs a pessoa no lugar dela e mostrou o que é importante. Mas você, é isso mesmo, né? Só para ser educado, você estimulou a pessoa a continuar falando. E olha, eu vou dizer uma coisa para você que está me assistindo. Se você vai numa casa espírita, pode escrever isso. Os mais velhos são os piores. Os mais velhos de casa, muitas vezes, são os mais teimosos, que mais gostam de ficar escondido, como se isso não atrapalhasse. E você, então, tem que chamar a atenção desses mais velhos e as pessoas ficam, está chamando a atenção da terceira idade. Não, da terceira idade é o nariz. Terceira idade tinha que ter aprendido, tinha que ser a primeira que soubesse se manifestar. Com algumas exceções, porque alguns mais idosos, mais adultos, mais vividos na doutrina, sabem da importância disso. Mas quem não estuda acha bobagem. Para que fica esse silêncio? Parece um velório. Não, antes do velório tivesse silêncio, né? Porque eu tenho certeza que você já foi em velório, você queria rezar e aquele bafafá ali, correndo solto, ninguém preocupado com o defunto. Vai ler lá o velório do irmão Jacó no livro Voltei. Veja só o que ele fala. Como ele passou mal no velório dele, por causa exatamente desse blá blá blá, que não ajuda em nada. Então veja só como isso é sério.
Vamos voltar para o André Luiz? Vamos lá. Ele vai falar agora da mediunidade e da responsabilidade. Por certo, não invocamos o relaxamento para o governo das reuniões de doação de ectoplasma, de materialização, de efeitos físicos. Nem aprovamos a irresponsabilidade. Ele está dizendo, não devemos ficar todos relaxados, dormindo, nem ficar brincando. Recordamos simplesmente que a falência de muitos circuitos, de muitos encontros organizados para a produção de efeitos físicos, e notadamente da materialização, quando elas não dão certo, isto geralmente se deve à própria negligência, incúria ou impertinência daqueles que estão lá. Na maioria das vezes, indagadores e pedinchões inveterados, aqueles pidões que nunca se saciam, que descambam sem perceberem para a leviandade, comprometendo a obra que estava pensada para o bem. Por quê? Porque eles interpõem os mais estranhos recursos na edificação que foi programada pelos espíritos, provocando enganos ou fraudes inconscientes e intervenções menos desejáveis em resposta à irresponsabilidade deles mesmos. Então ele está falando até aqui na ideoplastia desses fenômenos de materialização ou de efeitos físicos. Agora ele vai explicar sobre este fenômeno em outras circunstâncias. O subtítulo é Em Outros Fenômenos. Ele diz o seguinte, olha, idênticos fenômenos com a ideoplastia por base são comuns na fotografia transcendente. Muitas vezes na época, existiam experimentos em que se colocava uma chapa fotográfica, isso solicitava que os espíritos plasmassem imagens ali, ou em pequenos papéis com a superfície arenosa muito fininha, para eles imprimirem aparências naquela areia. Então, ideoplastia com base na fotografia transcendente, em seus vários tipos. Esses fenômenos de interferência são comuns também. Porque se o instrumento mediúnico e os acompanhantes não demonstram mais alta compreensão dos atributos que lhes cabem na mediação entre os dois mundos, entre os dois planos, preponderando com a força de suas próprias oscilações mentais sobre as energias exteriorizadas, perde-se, como é natural, o controle da esfera superior sobre o médium, que este controle cultivaria a experiência com o selo de sua presença luminosa. E aí passa a ver o quê? Impondo-se, então, tão somente a marca dos encarnados inquietos, ainda incapazes de formar o campo indispensável à receptividade dos agentes de ordem mais elevada. Na mediunidade de efeitos intelectuais, naquelas que são próprias para a escrita, para a fala, a ideoplastia assume papel extremamente importante, porque certa classe de pensamentos constantemente repetidos sobre a mente mediúnica, que não está muito experimentada, não está muito assim acostumada com as pressões psíquicas, essa chuva de pensamentos pode constranger o médium a tomar certas imagens mantidas pela onda mental persistente dos assistentes em volta, como situações e personalidades reais, como acontece com uma criança que acreditasse estar observando uma paisagem ou aquela pessoa tão só por ver-lhes o retrato animado num filme. Ele está vendo um filme, mas pode ser que o médium imagine que seja uma pessoa. E no caso da mediunidade de efeitos intelectuais, isso é ruim, porque ele vai dar vazão a uma cena que na verdade não é real, é produto da ideoplastia dos que estão presentes na reunião. O Chico costumava dizer que quando ele saía da mesa para ir para a câmara onde ele ficaria recebendo mensagens do desencarnado, ele não olhava para ninguém, ele olhava para o chão, e olhando para o chão, porque todo mundo começava assim, ai, recebe meu filho, recebe minha filha, recebe meu pai. Isso tudo vinha na mente dele. Ele, para evitar, para ele tornar-se neutro, ele não olhava para ninguém, porque se ele olhasse para uma pessoa, ele ficava pensando na pessoa, e ele corria o risco de, ao invés de receber os espíritos que haviam sido programados, ele querer que aquele filho daquela mulher se manifestasse.
e ele estaria interferindo. Veja só a seriedade da coisa. E por fim, nós vamos para o último subtítulo, na mediunidade aviltada. Diz André Luiz: onde os agentes ideoplásticos assumem caráter dos mais significativos desde as épocas antiquíssimas do mundo, é justamente no círculo do magismo, da magia, dentro dos quais a mediunidade rebaixada a processos inferiores de manifestação se deixa aprisionar por seres de posição primitiva ou por inteligências degradadas que criam ideias escravizantes para quantos se permitem vampirizar por elas. Aceitando sugestões deprimentes, quantos se entregam ao culto da magia aviltante, desprezível, arremessam de si próprios as imagens menos dignas a que se vinculam, produzindo tabus dos quais dificilmente se desvencilham, à face do terror que lhes instila, que lhes insufla o demorado cativeiro às forças da ignorância. Submetida a mente do médium à idolatria, a esse cultivar dessa natureza, desse caráter, passa a manter por sua própria conta os agentes com que se tortura. Ele mesmo começa a criar essas imagens, tanto mais intensamente quanto mais extensa se lhe revele a sensibilidade mediúnica. Porque com mais alevantado o poder de plasmagem mental, a criatura mais facilmente gera para si mesma tanto o bem que a tonifica quanto o mal que a perturba. E não se diga que esse assunto vigore ou se ache preso a mero entrechoque de aparências, de vez que a sugestão é poder incontestável, ligando a alma, de maneira inequívoca, às criações que lhe são próprias no mundo íntimo, obrigando-a a recolher as resultantes de treva ou da luz a que se afeiçoe. Então, aqueles que gostam de magias, aqueles que gostam de aventuras alucinatórias, têm que tomar muito cuidado, porque vão criar imagens e depois vão ser obsedadas pelas imagens que criaram. No livro Libertação, há um caso em que um espírito agora desencarnado de um escritor se vê atacado pela personagem que ele havia criado quando ele escrevia livros, que agora toma forma e vem estrangulá-lo. E ele sente como se estivesse sendo assassinado lá. Leia lá. Nos capítulos finais do livro, você vai ver o relato desse indivíduo que está sendo perseguido por um personagem que, quando ele estava na Terra, ele criou como escritor fecenino, um escritor inferior, que usou essa personagem para cometer crimes e que agora, mentalmente, ele plasmou tanto isso que agora, para ele, a personagem existe e o ataca. Interessante, né? Lá no livro Libertação, que nós já fizemos. No próximo capítulo, vamos falar da psicometria. É muito interessante. Mas eu vou deixar para você já ir lendo para o nosso próximo encontro, o capítulo 20º, Psicometria. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Esperamos você no próximo Espírito da Letra e desejamos a você muita paz.